Olá! A partir de agora você ouve 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Eu sou Júlia Schiafarino e te conto o que acontece de mais importante na política, na economia e onde mais houver notícia. Desde o início do dia, o Antagonista mantém você bem informado. Bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 15 de abril. O Congresso se prepara para analisar veto ao PL das saidinhas. A expectativa sobre os projetos de regulamentação da reforma tributária. E maconha está fora da agenda de Lula com Gustavo Petro na Colômbia. Esta semana a expectativa é pela sessão do Congresso Nacional, isso na quinta-feira, quando deve ser analisado um conjunto de vetos presidenciais. Alguns bem polêmicos, como é o caso mais recente do PL das saidinhas, que recebeu o veto do presidente Lula. O governo bateu o pé e decidiu comprar a briga. Na semana passada, Lula vetou o trecho que coloca fim ao direito de detentos em regime semiaberto saírem da prisão de maneira temporária para visitarem familiares. Ficou mantida a restrição apenas para aqueles que tenham cometido crimes hediondos com violência grave ou ameaça. Obviamente, é um cálculo de desgaste político que essa decisão vai gerar. Só que esse cálculo leva em consideração o discurso, e aí tanto na esfera nacional, quanto um discurso também para fora, na esfera internacional, de defesa dos direitos humanos como bem inegociável. Lembrem que o anúncio do veto foi feito pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, portanto é uma voz de peso. E o que ele destacou durante a coletiva foi que a sugestão para o veto partiu dele, do Ministério da Justiça, após uma avaliação jurídica de que a vedação ao direito à saída, nos termos propostos, fere valores fundamentais da Constituição, como o princípio da dignidade humana. Bom, no olhar do Congresso, esse e outros vetos ferem outra coisa: a decisão de uma Casa Legislativa cada dia mais empoderada. Além deste, também devem ser analisados vetos ao orçamento. O mais crítico é o que corta 5,6 bilhões em emendas parlamentares de comissão. O outro em questão põe por terra a obrigatoriedade do governo de apresentar um cronograma com datas pré-definidas para a liberação de emendas. O senador Randolfo Rodrigues, que é líder do governo, já levantou a possibilidade de um crédito extraordinário para garantir recursos em caso de derrubada desses vetos. E o governo deve enviar nesta semana ao Legislativo 2 projetos de lei para a regulamentação da reforma tributária. A promessa é de que o envio ocorra ainda hoje. Na quarta-feira, dia 17, o secretário da Fazenda responsável pelo assunto, Bernardo Api, comparece à Câmara para esclarecer os principais pontos das 2 matérias. E esta fase é tão, ou talvez mais importante do que a própria aprovação da emenda, pois define como os setores da economia serão tributados. Eu perguntei ao deputado Luiz Carlos Rauli qual a expectativa sobre a alíquota de IVA. Como estariam as projeções de cálculo dele? O deputado acompanha este assunto há anos dentro do Congresso. Recebeu até o apelido de pai da reforma tributária, ou veterano da reforma, por ter sido autor de uma das PECs que serviu de base para o texto aprovado. Vamos ouvir o que ele disse. Como o PIB brasileiro é de 10 trilhões de reais e o consumo das famílias, segundo a POF, Pesquisa do Orçamento Familiar, é de 65%, então a carga tributária sobre os bens e serviços é sobre 65% do PIB, 6 trilhões e meio. A arrecadação desses 5 impostos que serão extintos, ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, representa aproximadamente 13% do PIB e 40% da arrecadação nacional. Nesse sentido, fazendo a alíquota por fora, não mais por dentro, e cobrança automática, sem guerra fiscal, sem renúncia fiscal, sem inadimplência, sem custo burocrático, a alíquota modal será de 20% por dentro e 25% por fora. Então será um enxugamento muito grande, porque a alíquota que o consumidor paga hoje passa de 40%, porque ele paga também, além do recolhido, ele paga a inadimplência antecipadamente e paga a guerra fiscal e o custo burocrático. Então, o consumidor vai reduzir para ele o imposto em torno de 30%. E esta semana, Lula viaja à Colômbia, isso a convite do presidente Gustavo Petro. Agora observa, na semana passada surgiu uma história de que o presidente colombiano usaria visitas de Lula para pedir autorização para a venda de derivados de maconha no Brasil. O Palácio trata logo de desmentir.
confirmou que havia sim um pedido da Colômbia para abertura do comércio brasileiro ao cannabis medicinal, só que o assunto estava fora da agenda de Lula. Então, oficialmente, temos como temas a serem tratados em reunião bilateral entre Lula e Petro: bioenergia, desenvolvimento sustentável, integração regional, setor automotivo e acordo de cooperação em inteligência policial. Agora, antes de terminar, gente, um pedido de desculpas para quem me ouve no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Eu troquei as capitais, então perdão. A visita de Lula foi a Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, e não a Cuiabá, que fica no estado do Mato Grosso. Agora sim, registrado, corrigido. Espero que me perdoem e até amanhã. Você ouviu 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista, produzido e apresentado por mim, Júlia Schiafarino, e com sonoplastia de Robson Negrini. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Um bom dia e até amanhã.